Amém. Lívia, você tá gravando e você tem o controle aí da sala, né? Irmãos, eu vou resumir, vou tentar compartilhar essa mensagem, por mais que eu sei que seja praticamente impossível, mas eu vou compartilhar em meia hora essa mensagem, porque eu acabei de saber aqui que eu fui convidado para uma comunhão às 16 horas da editora. Então, eu vou passar tentar passar o meu encargo aqui em meia hora, tá bom? Aí depois o irmão Antônio e a Lívia coordenam o restante da reunião e da mutualidade. Amém? Senhor Jesus, nós estamos entrando, irmãos, né, hoje, essa semana nós iniciamos mais essa edição do Alimento Diário. Os herdeiros de Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Então, nós vamos compartilhar sobre a primeira semana, que o título é O Espírito Eterno. Graças a Deus. Aqui em Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, 14, diz assim, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, muito mais o sangue de Cristo. No passado, na antiga aliança, o povo de Deus se justificava diante de Deus levando o sangue de animais. O animal tinha que morrer, ser sacrificado, para que o homem fosse justificado diante de Deus. Mas graças ao Senhor, na nova aliança, o Espírito Eterno, ele ofereceu o sangue de Jesus como oferta eficaz pela eternidade. Hoje, quando nós nos arrependemos, e aplicamos o sangue de Jesus, esse sangue tem eficácia eterna para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. Todo nosso escrito de dívida foi perdoado pelo Senhor, porque o sangue do justo, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado em nosso favor, graças ao Senhor. E essa oferta foi pelo Espírito Eterno, então ele tem eficácia eterna, é de eternidade a eternidade. Senhor Jesus, e aí ele purificará nossos pecados e também a nossa consciência. Eu não preciso ficar pensando se o meu pecado foi perdoado ou não. Esse sangue que foi oferecido pelo Espírito Eterno, ele tem o poder, a eficácia de nos perdoar os pecados e de purificar também até a minha consciência. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, quando eu fico, pensando ainda, enganado, muitas vezes enganado pelo inimigo, a ficar pensando na minha mente, será que eu fui perdoado dos pecados? Será que eu estou colocando em dúvida, irmãos, a obra mais poderosa do universo, que foi quando o Pai ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio a essa terra como homem, teve um viver perfeito por 30 anos. Com 30 anos ele iniciou seu ministério ao ser batizado por João Batista. E por 3 anos e meio ele pregou o evangelho. Ele falou para os homens da saída, da solução, da salvação eterna. E aí, após esses 3 anos e meio de ministério terreno, ele se ofereceu para morrer em nosso lugar, para derramar o seu sangue por toda a humanidade. Ó Senhor Jesus. E esse sacrifício, ele é de uma vez por toda, não precisa mais sacrificar, não precisa mais derramar sangue, porque o sangue do Cordeiro, o sangue que nos justifica eternamente, graças ao Senhor. Então, essa obra, ela foi realizada de uma vez para sempre. Eu preciso agora crer, tomar posse dessa obra maravilhosa e crer que a vida do Senhor me regenerou, que a vida do Senhor me fez uma nova criação. E aí, todo dia agora, o desafio, a luta, é eu buscar viver por essa nova criação. Ó Senhor Jesus. Fazer morrer a minha natureza terrena
e buscar constantemente viver por essa nova criação, em novidade de vida, em novidade de espírito, deixando as obras mortas, deixando as obras do pecado, deixando as obras da carne, para viver como uma nova criação. Ó Senhor Jesus, isso é possível, irmãos, por meio de exercitar o nosso espírito. Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio e foi à cruz, ele deu fim, ele deu cabo ao velho Adão. Quando nós cremos no Senhor e nos batizamos, nós estamos sepultando o velho Adão. Nós estamos declarando para Deus, para o universo, para o inimigo de Deus, que nós não queremos viver mais segundo a velha criação. Que nós queremos agora viver de maneira nova, de maneira no Espírito. Senhor Jesus, segundo a ordem, né, do Espírito, segundo a vontade do Senhor. Senhor Jesus. E aí essa vida, esse passo que nós demos, né, em crer no Senhor, em ser batizado, em declarar que queremos viver pela nova vida, como eu falei, ele passa por desafios. Constantemente a nossa fé será provada. Constantemente seremos colocados diante de obstáculos, né, que vai colocar em xeque a nossa fé. Em que nós temos crido? O que nós buscamos e anelamos para a nossa vida, Senhor Jesus? Essa nova criação, ela precisa viver numa nova, em outra esfera, na esfera da fé agora, em outra dimensão. Não vivemos mais, nem baseamos a nossa vida naquilo que os nossos olhos físicos veem somente. Não baseamos mais, não colocamos nossos planos somente nas coisas materiais, mas principalmente nas coisas lá do alto. Pensamos, buscamos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, Senhor Jesus, assentado à destra de Deus nas alturas. Então, esses desafios são colocados, são postos para nós todos os dias. O Senhor Jesus, quando ele estava em seu ministério aqui na terra, com seus discípulos, ele fez muitos milagres, mas em especial ele fez o milagre da multiplicação dos pães. E por causa desse milagre, grande multidão passou a segui-lo. Uma grande multidão passou a seguir o Senhor. E no dia seguinte eles vieram procurar o Senhor Jesus. Senhor, onde é que o Senhor estava? Nós passamos a noite procurando. E aí o Senhor começou a expor que eles estavam buscando ele por conta dos pães que haviam comido no dia anterior. Pelo benefício de terem matado a fome do dia anterior. Ou seja, buscavam o Senhor por interesse próprio. E aí, quando o Senhor começou a falar que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, lá em João 6, essa multidão não suportou esse falar. Esse falar foi forte. E aí, essa multidão começou a sair, começaram a ir embora. E o Senhor perguntou para os discípulos: e vocês? Vocês também não vão embora, não? Ele falou assim, João 6:67, parte B, diz assim: porventura, quereis também vós retirar-vos? Aí nessa hora que Simão Pedro, né, Pedro fala assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que nos faz, irmãos, perseverar em buscar o Senhor, o que nos faz perseverar na igreja, na vida da igreja, é em que temos crido. É o alcance da nossa visão espiritual. Ó Senhor Jesus, se nós já temos ou não a visão governante, ou se estamos buscando o Senhor só por causa dos benefícios. Se nós não tivermos uma visão clara, uma visão governante para a nossa vida, uma visão espiritual, irmão, eu creio que pode haver situação, prova da fé, como João Batista mandou perguntar, né? João Batista, depois que foi preso, ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Messias ou João Batista deveria esperar outro. E aí o Senhor Jesus fala para João Batista, manda dizer para João Batista,
Fala para ele o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, né? E aí ele fala assim: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. O Senhor Jesus falando para João Batista. Então, os desafios para a nossa fé que vem diariamente, às vezes causa um desânimo espiritual. Às vezes se levantam determinadas situações em que a gente quer colocar dúvida, né? A gente não, na nossa mente, quer se levantar interrogações. Puxa, será que é a palavra do Senhor? Será que essa direção que o Senhor está dando para a minha vida, será que é o melhor? Essas dúvidas, irmãos, vêm para colocar em xeque o que temos crido, quem temos conhecido, o que nos faz permanecer firmes na fé. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, no momento da prova, no momento de teste para a nossa fé, nós precisamos ter clareza, uma visão de quem é o nosso Senhor. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, essa visão é que nós precisamos ganhar todos os dias. E nós só ganhamos essa visão, irmãos, por meio da palavra do Senhor. Hoje, os irmãos têm falado que a palavra profética é ela que dá direção para as nossas vidas. Então, eu não posso me afastar da palavra profética. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma, me dar o luxo de ficar sem a palavra. Porque pode chegar o momento do desafio, pode chegar o momento da prova e eu estar desabastecido. E eu estar fraco espiritualmente. E aí, para essa interrogação causar um grande dano para a minha fé, é um risco muito grande. Por isso que todos os dias nós temos nosso alimento diário. Ó Senhor Jesus. É um desafio, irmãos, é uma luta, né? Praticar. Não é fácil buscar a palavra, porque o mundo, as situações, a correria do dia a dia vão tentar fazer com que a gente vai empurrando essa leitura para mais tarde. A gente já acorda com 1001 coisa para fazer. E aí é o primeiro teste do dia. A quem você vai dar as primícias do dia? Você vai dedicar para você mesmo, para suas coisas, ou você vai dedicar para o Senhor? Ó Senhor Jesus, em quem eu tenho crido? E quem eu tenho conhecido? Nós ouvimos hoje, na palavra de hoje, né, que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, buscarmos Ele, irmãos, todas as coisas vão subsistir. E também em Mateus, né, fala que buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu preciso ter a minha visão alinhada, a minha visão governante, que eu estou na igreja, irmãos, para crescer, para ser um herdeiro legítimo de Deus. Os irmãos sabem, né, que mesmo como herdeiros de Deus, nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Mas se o Senhor voltar e nós não tivermos na condição de herdeiro maduro, de filho maduro, nós podemos perder por um tempo a herança. Por um tempo nós vamos estar separados da presença do Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor para termos essa clareza, essa visão. Não, irmãos, não há desafio, não há obstáculo que seja suficientemente comparável à glória que há de vir no mundo vindouro. Por maior luta que nós enfrentemos hoje para manter a nossa fé, é incomparável a glória a ser revelada em nós, na vinda do Senhor. Se nós formos encontrados aptos, como herdeiros, preparados para receber a herança. Senhor Jesus. O irmão mostra que essa herança, né, o direito de primogenitura no Velho Testamento, trariam três benefícios. A porção dobrada da terra,
a realeza e o sacerdócio. E a primogenitura naquela época era primogênito, era o filho que nascesse primeiro. E a história fala que Rúben perdeu esse direito. O direito da porção dobrada caiu para José. José recebeu a porção dobrada da terra por meio de seus 2 filhos. O direito à realeza foi para Judá. E o direito do sacerdócio foi para Levi, para a tribo de Levi. Então, Rúben é uma grande advertência para nós. Nós não podemos, irmãos, brincar de sermos cristãos. Nós não podemos brincar hoje com as coisas do Senhor. Mesmo sabendo que somos fracos, mesmo sabendo que temos, fraquezas, somos pecadores, constantemente somos pegos em falhas, com dúvidas, mas o Senhor nos garante que se nós como um ramo na videira, permanecermos nele, ó Senhor Jesus, pode pedir o que quiser e vos será feito. Então eu preciso me esforçar para não se afastar do Senhor. Eu preciso estar conectado com Ele, como um ramo na videira. Ah, mas eu não estou dando fruto, mais isso, mais aquilo. Não interessa. Se nós nos esforçarmos para nos mantermos conectados com Ele, irmãos, o fruto é a consequência. O fruto é o resultado da seiva da videira passando por meio de nós. Ao resultado serão frutos. Senhor Jesus. Então, eu preciso lutar para estar conectado ao meu Senhor. Como eu falei, nós somos carnais ainda, somos influenciados às vezes, mas nós temos o sangue que foi oferecido pelo Espírito Eterno. Eu posso tomar posse desse sangue, irmãos, para me purificar diante do meu Senhor. Ó Senhor Jesus, eu só preciso ter cuidado para não ser distraído do propósito central do Senhor. Preciso estar claro de que Deus está agora nesse momento, nesses últimos dias, preparando um exército para trazer o reino dos céus aqui para a terra. E nós precisamos nos apresentar, generosos, como fala lá em Salmos, lá em Provérbios, generosos diante do Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor, eu tenho pouco a oferecer, eu não sei muita coisa, mas, Senhor, eu me ofereço ao Senhor. Eu quero renovar a minha consagração diante do Senhor. Irmãos, isso é se apresentar de maneira generosa ao Senhor. Senhor, me dispensa mais da sua vida, para que eu seja cada dia mais útil na sua mão. Um instrumento útil nas suas mãos. Senhor Jesus. O irmão mostra no Alimento Diário, na mensagem dessa semana, que ele tem um receio, que é devido a esse grande número de revelações. O Senhor tem sido abundante conosco. Revelação após revelação. A palavra tem sido desvendada para nós. Os mistérios do Senhor, os mistérios do reino têm sido revelados para nós por meio dos seus profetas. E o receio do irmão é que, por conta dessa grande quantidade de revelação, a gente não valorize. Comece a desprezar profecias. Comece a pisar favos de mel. Ó Senhor Jesus. O receio, irmãos, é que com essa grande quantidade de mensagens, de palavras, a gente comece a esquecer, por exemplo, do nosso alimento diário, da nossa leitura da Bíblia. Ah, não, mas eu já tenho uma mensagem ouvida. Eu já tenho a mensagem do irmão de Brasília, do irmão de São Paulo, do irmão não sei de onde. E a gente esqueça da nossa leitura, irmãos, diante do Senhor, nossa leitura da palavra, nosso alimento. Ó Senhor Jesus. Não pode ser substituído. É claro que as mensagens são riquíssimas. É claro que as mensagens nos ajudam muito. Mas eu preciso ter o meu momento de intimidade com o meu Senhor. Eu preciso aprofundar minhas raízes para ouvir a voz do meu Senhor, do meu conselheiro maravilhoso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, irmãos, não vamos esquecer, não vamos abrir mão do nosso direito de primogenitura, não vamos trocar por nada. Há muitas distrações hoje, um monte de ferramentas que tem hoje na internet,
Na internet não tem essa mensagem, não. Oxalá os irmãos estejam desfrutando das mensagens, mas o receio é que tem muita distração hoje na internet. É Facebook, é WhatsApp, é TikTok, é não sei mais o quê. E aí acaba roubando, nos distraindo do plano do Senhor, do plano central do Senhor, que é nos fazer, nos edificar como a sua noiva, como a sua guerreira. Senhor Jesus. Aqui em 1 Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O Senhor já nos introduziu nessa raça eleita, nesse sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas isso só não é suficiente. Claro, o Senhor fez essa obra por nós. Nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas agora eu preciso estar vivendo, irmãos, como filhos da luz. Eu preciso agora constantemente estar vivendo nessa outra esfera, na esfera da nova criação. Não viver na velharia, não me distrair e voltar a ter saudades lá do Egito. Quando nós nos afastamos da palavra do Senhor, quando nós nos permitimos se afastar do Senhor, sabe o que acontece? A gente volta a ter saudades lá do Egito, daquilo que nos dava, entre aspas, prazer no Egito. Um prazer transitório, um prazer enganoso, um prazer debaixo de uma escravidão. E aí, quando nós nos afastamos do Senhor e da sua palavra, a tendência é a gente querer ter saudade. Eu vou voltar a assistir sei lá o quê. Ó Senhor Jesus, e viver a sofrência do passado. É isso que nós não podemos permitir, irmãos, voltar à nossa velha condição. Nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão. O Senhor está nos constituindo um reino de sacerdotes, um exército para guerrear aqui na terra, expulsando as trevas. Ó Senhor Jesus. Então, nós que fomos escolhidos pelo Senhor, não só chamados, nós fomos chamados, irmãos, mas o Senhor quer nos encontrar como seus escolhidos. Aqueles que vencem, aqueles que diante dos desafios diários têm experiências de vitória. O irmão Esdras mostrou esses dias, como filho de Deus ainda nessa terra, nós experimentamos ainda derrotas, de certa forma natural, porque ainda estamos sujeitos a essa carne. Mas nós precisamos dia após dia ir experimentando cada vez mais vitórias no Senhor. Ó Senhor Jesus. Hebreus 2:10 diz assim: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, se o nosso Senhor, se o Senhor Jesus, foi aperfeiçoado pelo tanto que sofreu, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para ser o nosso modelo. Então, eu estou sendo agora, todos nós estamos sendo conduzidos à glória. Nós estamos no processo da glorificação. Senhor Jesus, esse processo só termina, irmãos, quando o nosso corpo for revestido de glória. Quando nós tivermos a nossa glorificação, não teremos mais nada a ver com essa matéria. Estaremos totalmente ligados agora na esfera de Deus. Senhor Jesus. O Senhor Jesus é esse homem que já passou por esse processo, Ele sendo o próprio Deus, ele se sujeitou como homem a viver aqui na terra como filho de homem. Nas 3 tentações que Satanás, que o Espírito levou para ser tentado no deserto, Satanás, cada vez que vinha tentar ele, falava: se tu és filho de Deus, atira-te, Se tu és filho de Deus, ordena. Se tu és filho de Deus, transforma essas pães
essas pedras em pães? E sempre o Senhor respondia: nem só de pão viverá o homem. Então, o Senhor estava sendo tentado ali, estava sendo testado como homem. E ele venceu todas as tentações. Como um homem perfeito, ele foi entregue. E agora há um homem na glória, graças ao Senhor. E esse caminho, agora o Senhor, ele venceu todas as coisas e agora ele é esse caminho, o caminho que nos conduz para a glória. Então, as coisas que estão à nossa volta, que são permitidas pelo Senhor, são para nos conduzir para a glória. Ó Senhor Jesus, Ele é o nosso caminho. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Senhor Jesus. Então, eu preciso estar constantemente, irmãos, claro, eu preciso estar claro. A minha visão tem que estar clara. Que independente da situação que venha, porque virão situações, a nossa fé, ela será provada. Mais cedo ou mais tarde, nós passaremos, né, pelo Val de Jaboque. Jacó só teve o nome dele mudado de suplantador ou de enganador para príncipe de Deus depois que ele passou pelo Val de Jaboque. Depois que a fé dele foi provada, que ele lutou com Deus, ele não largou Deus até ser abençoado. Aí, quando o anjo estava para ir embora, falou assim: teu nome não será mais Jacó, não. Será Israel. Nós estamos, irmão, no processo de sermos transformados. Constantemente passamos por vales, né? Passamos por situações em que nosso ouro é apurado por fogo, para que brilhe mais ainda. O objetivo de Deus não é permitir situações na nossa vida porque quer nos ver sofrer, não. É porque o ouro que está em nós precisa ser purificado. O ouro ainda tem mistura na nossa vida. A natureza de Deus ainda é muito misturada com a nossa natureza caída. E aí só que purifica esse ouro, irmãos, é fogo. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso estar claro de que a obra que o Senhor realizou na cruz por mim é para que eu me torne o herdeiro adequado de Deus, alguém que pode cooperar com o Senhor. O Senhor hoje quer falar para os escolhidos, não só para os chamados. O Senhor tem muitos chamados, muitos serão chamados, mas infelizmente poucos serão os escolhidos. Nós precisamos ser hoje, irmãos, nós precisamos decidir e escolher hoje ser os escolhidos de Deus. Aqueles que Deus pode contar. Deus pode contar comigo e com você hoje? Tem um grupo de jovens hoje, mais ou menos em torno dos 180, pouco mais ou pouco menos de 180, no Brasil todo. Jovens que se dedicaram à comportagem dinâmica. E eles estão fazendo a diferença. No mundo espiritual, eles estão causando grande dano para o império das trevas. Porque diariamente eles colocam aproximadamente 7.000 livros, 7.000 bombas espirituais na mão das pessoas, na mão dos incrédulos, na mão dos irmãos que não conhecem o evangelho do reino ainda. E essas bombas, essas minas, são levadas para a casa das pessoas. E estatisticamente falam que cada livro desse pode influenciar a vida de pelo menos 4 pessoas, em média. Então, vocês imaginam como está, né, como esses jovens têm sido usados pelo Senhor. Isso eu estou falando com o número de livros distribuídos. Mas as orações são em torno de 20.000 pessoas que recebem orações diariamente por esse grupo de jovens, por esses valentes do Senhor. Então, nós precisamos hoje, irmãos, sabe, se não dá para a gente sair como esses jovens, nós precisamos nos unir a eles em oração. Todos os dias perceber que há uma batalha. Mesmo que eu não esteja lá na frente da batalha, mesmo que eu não esteja lá nos supermercados, mesmo que eu não esteja lá na rua com aquele, um monte de livros assim, de minas espirituais para mudar a vida e o destino das pessoas. Mas eu posso estar em casa, eu posso estar no meu trabalho intercedendo. O que eu não posso, irmão,
O que eu não posso é estar alheio ao que está acontecendo. O que eu não posso é viver a minha vida achando que eu vou para o meu trabalho, volto do meu trabalho. Cuido da minha casa. Eu não posso me enganar que é só isso. Eu preciso perceber que está sendo travado uma guerra espiritual. E eu preciso decidir de que lado eu estou. Não existe muro para ficar em cima. No mundo espiritual não tem muro. O muro é do inimigo. Quem está em cima do muro está do lado do inimigo. Então, todo dia eu preciso perceber ter clareza dessa visão, enxergar para que eu esteja combatendo o bom combate, para que eu esteja intercedendo por esses guerreiros que estão lá na rua, orando por eles, orando pelos livros, para que a palavra chegue e alcance a casa das pessoas, alcance o coração das pessoas, que a obra do Senhor seja feita, né, que iniciou ali com aquela distribuição daquele livro, mas que a obra do Senhor seja feita quando a palavra alcança, atinge o coração das pessoas. E isso, irmãos, é só por oração, por fé. Às vezes é por jejum e oração, é necessário. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. Eu e você, onde estamos nessa batalha? Eu estou vivendo a minha vida só pelos meus interesses, só pelas minhas coisas, ou eu estou claro dessa batalha? Eliseu, quando ele era o profeta de Deus na época dele, se levantou o exército do inimigo, cercou a casa de Eliseu. E o jovem de Eliseu, o jovem Geazi, quando ele acordou e ele viu a carruagem, aquele monte de cavalo do exército, ele ficou para morrer. Meu Senhor, o que será de nós? Mas só que Eliseu falou assim para ele, você não está vendo não? Que quem está do nosso lado é muito maior, muito mais poderoso do que o que está do lado deles? E aí Eliseu orou para que a visão do jovem, o jovem pudesse enxergar espiritualmente. E aquele jovem conseguiu ver as carruagens, os exércitos do Senhor ali para combater. A grande dificuldade nossa, irmãos, às vezes é que nós estamos como Geazi, não estamos vendo, não conseguimos enxergar a batalha espiritual. E aí, diariamente, somos levados de um lado para o outro. Trabalho, casa, deita, dorme, acorda no outro dia, já com a cabeça com 1001 coisa para fazer. E não se apercebe, irmãos, do nosso desafio hoje, que é trazer o reino de Deus para essa terra. Muitas vezes eu não posso estar lá na rua como um comportor dinâmico, mas eu posso, onde eu estou, orando por eles, e eu posso estar também fazendo diferença no ambiente onde eu trabalho. Eu posso estar orando pelas pessoas, eu posso estar perguntando. Eu posso orar por você? Nessa mensagem agora de sexta-feira, da Escola do Evangelho, o Senhor mostrou para nós que dentro da nossa casa nós podemos falar uns para os outros. Fala para sua esposa, eu posso orar por você? E eu pratiquei, na sexta-feira eu pratiquei. Falei, Neide, eu posso orar por você? Porque, irmão, a palavra de Deus não é somente para o nosso conhecimento, é para a nossa prática. Nós precisamos imediatamente passar a praticar a palavra do Senhor. Não pense que porque você está em casa você está protegido, não. O mundo, essa batalha é espiritual. O principal campo, né, onde o inimigo quer lhe encontrar, é a mente posta fora do espírito. É o campo adequado para o inimigo combater. É na nossa mente, fora do espírito. A gente se torna uma presa fácil. É como lutar com um crocodilo dentro da água. Não tem chance nenhuma. Está perdido. É viver essa vida com a nossa mente posta somente nas nossas coisas, a nossa mente posta na carne. O resultado sempre será a morte. Mas quando nós colocamos a nossa mente posta no espírito, o resultado será vida e paz. Será vitória, Senhor Jesus. É como se nós conseguíssemos lutar com um crocodilo no asfalto. Aí é fácil derrotar o crocodilo, porque ele não tem tanta mobilidade, ele não consegue ser rápido. A gente mata ele só de pedrada ou de paulada. Mas eu preciso estar combatendo, irmãos, no campo adequado. Uma águia jamais luta com a cobra no chão. Uma águia jamais vai lutar com a cobra na terra. Ela sempre vai levar essa cobra para lutar fora, onde a cobra não tem estabilidade, onde a serpente não tem estabilidade.
Hoje o campo de atuação, hoje, né, o nosso campo de luta precisa ser no Espírito. Nós precisamos, irmãos, constantemente estar colocando a nossa mente no Espírito para combater o bom combate. Senão facilmente nós somos levados, enganados pela serpente. Assim como ele enganou Eva com a sua astúcia, a nossa mente é corrompida e se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se tornamos um alvo fácil quando ele nos encontra na nossa mente, só na nossa mente, sem estar colocada, sem estar ancorada no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, primeiro, saber em quem temos crido, conhecer o nosso Senhor, confiar, porque eu só consigo confiar, irmão, se eu conhecer. Se você não conhecer uma pessoa, você não consegue confiar nela. Por exemplo, uma pessoa que é misteriosa, uma pessoa que é cheia de, né, que não se abre, que não se expõe, ela é uma pessoa misteriosa. Nós nunca podemos confiar numa pessoa assim, porque você não sabe o que vai sair dela. Então eu preciso estar conhecendo o meu Senhor, para que eu possa confiar cada vez mais a minha vida a Ele, o meu dia a Ele. Eu preciso conhecê-lo. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos fazer, irmãos, ele por um lado, Ele quer nos introduzir no Pai. Lá em João 14, ele mostra que ele foi, preparou o lugar e agora voltou para nos introduzir no lugar de habitação que é o Pai. Nós estamos sendo preparados agora para sermos introduzidos na glória, que é o próprio Pai. Mas eu preciso permitir esse trabalhar do Senhor. Eu preciso todo dia, irmãos, eu preciso ter uma experiência de glória. Vocês lembram, né? Que a transformação é de glória em glória. Então, todo dia eu preciso ter um momento de glória. Todo dia eu preciso desfrutar da glória do Senhor, para que eu seja constantemente transformado. Ó Senhor Jesus, o Senhor colocou e deixou para nós essa arte da guerra, né? Os irmãos têm mostrado para nós, têm falado para nós sobre o livro A Arte da Guerra, de um chinês lá que escreveu há muito tempo atrás as táticas de guerrilha, que ele fala que se nós conhecermos o inimigo e conhecermos a nós mesmos, nós alcançaremos muitas vitórias. Se eu conhecer só a mim mesmo e não conhecer o inimigo, eu vou sofrer muitas derrotas. E se eu conhecer só o inimigo e também não me conhecer, eu vou também sofrer muitas derrotas. Então eu preciso conhecer o meu Senhor, eu preciso conhecer as estratégias do inimigo e eu também preciso me conhecer. Saber que o meu coração é desesperadamente corrupto. Ó Senhor Jesus, quando vem as situações, os levantes, os desafios, é que nós nos conhecemos. Que muitas vezes ainda somos frouxos. Frouxos no sentido literal da palavra mesmo. Medrosos. Por qualquer coisa queremos desistir. Queremos abrir mão. Senhor Jesus. Josué, por várias vezes, o Senhor tem que falar, seja forte, corajoso, para liderar, né? Para liderar o povo ali. O Senhor teve que falar várias vezes para ele, seja forte, seja corajoso. Muitas vezes, mano, diante das situações, a gente quer bater em retirada. Ou, no mínimo, estacionar. Não, quer saber? Eu vou mais não, vou mais me consagrar, não. É tanta dificuldade que vem quando eu me consagro. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos conhecer de quem é a vitória. Batalha nós podemos perder. Mas a guerra, irmãos, na guerra nós já somos mais do que vencedores no Senhor. O Senhor é a nossa vitória. Senhor Jesus. Então eu preciso todos os dias perceber e avançar na minha consagração. Ó Senhor Jesus. O Senhor, quando Ele preparou o lugar, Ele falou assim, no meu Pai, não, há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, seria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor já preparou o nosso lugar, já nos reservou uma coroa sobre a nossa cabeça. Agora eu preciso só não, irmãos, não perder essa coroa. Eu não posso, como mostra lá em Apocalipse capítulo 3, não permitir que outro tome a minha coroa. Venham sem demora.
Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Foi deixado para cada um de nós uma porção, uma responsabilidade. E essa responsabilidade, irmão, é que vai dizer se nós vamos receber, nós vamos ser vencedores ou não. Porque se eu não for fiel ao que o Senhor me comissionou, o Senhor vai precisar levantar outro. O Senhor vai precisar passar essa coroa para outro, para ele realizar. Então eu preciso estar claro disso para que eu não troque, não seja enganado a trocar como a igreja em Éfeso. Tem para ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, nós vamos ter cuidado, irmão, para não perder, para não abandonar as coisas, né, o princípio, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, dessa maneira nós vamos caminhando. O Senhor prometeu lá em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu preciso perseverar, não deixar que o inimigo ou que as situações coloquem o Senhor como pedra de tropeço, assim como João Batista encontrou. O Senhor falou para João Batista, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Que a nossa fé seja diariamente, irmãos, fortalecida por meio da palavra do Senhor. Que diariamente nós possamos ter um encontro com o Senhor, falando para Ele as nossas fraquezas, falando para Ele as nossas dificuldades, colocando diante dEle, porque nele todas as coisas subsistem. Esse é o caminho, irmãos, permanecer como um ramo na videira. E aí todas as coisas o Senhor vai conduzir em nossa vida. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, nos fazer permanecer nesse momento de dificuldade, de pandemia, onde nós não podemos nos reunir presencialmente, mas que possamos estar firmes no Senhor. Irmãos, não abram mão do direito de primogenitura, o direito de ofertar. É um direito nosso. Ser fiel no pouco e sobre o muito que te colocarei. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o Senhor vai nos dar, sabe, aquele local para nós reunirmos, um local adequado, um ambiente propício para nós manifestarmos a nossa fé, a nossa alegria no Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor vai nos dar. Mas o que eu quero colocar é qual é a minha parte nisso? Qual é a minha porção nessa obra? Em que eu pude ser útil ao Senhor para cooperar para que o Senhor tivesse essa obra? Tanto tempo já aqui em Araguaína. Eu vou completar agora em agosto, 15 anos aqui no Tocantins. Dia 5 agora, faz 15 anos que eu cheguei em Palmas. 15 anos e a gente não tem um local para reunir, é sempre dependendo de aluguel. As pessoas ficam, de certa forma, pedindo, dando pressão para a gente devolver o prédio. Tudo que a gente quiser fazer, tem que fazer do bolso e reformar coisas dos outros. Não, já chegou a hora, irmão. Já chegou a hora de nós termos nosso local adequado, nosso local próprio, onde haverá salinhas para crianças adequadas, onde haverá uma cozinha, onde haverá um salão para nós reunirmos até 550, 600 pessoas, em nome de... É o Senhor que está fazendo. Mas eu não posso perder o meu direito de primogenitura. Ah, mas, irmão, o que eu posso ofertar é tão pouco. Irmão, ninguém está preocupado com o valor. É o nosso direito de fazer parte. É o nosso direito de primogenitura, de ser um com a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. E também com respeito à literatura, à palavra, não abra mão do seu alimento diário. Não abra mão da sua leitura bíblica diária. É isso que nos mantém, irmãos, de pé diante do Senhor. É isso que nos mantém conectados na videira. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos nós. Que o Senhor possa abençoar a vida, né, e a família de cada um dos irmãos. Vamos continuar orando, irmão, pelo pai do irmão Gustavo, pela irmã Vanusa, testou positivo também essa semana, então vamos estar orando, vamos estar intercedendo para que o Senhor possa estar guardando a saúde dos nossos irmãos. Amém? Jesus é o Senhor. Irmão Antônio, você conduz agora a mutualidade.